Do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então a gente vai iniciar o capítulo hoje e o texto é muito interessante para que a gente pense sobre isso. Esse slogan chega a ser, uma frase até de efeito dentro do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, porque vem marcando uma certa forma de viver dentro do Espiritismo. Então é muito importante esse capítulo aqui pra gente. O texto é bem grandão, tá? E eu vou lendo aqui, depois a gente vai... Mateus 25, de 31 a 46. E o Kardec botou inteirinho. Então a gente vai... 25, do 31 ao 46. Então vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também ao que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequenino não fizeste a mim. Irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus. Gente, é uma passagem um tanto grande e você vê cheio de simbolismo, Que a gente precisa pensar sobre isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente está em Mateus 25. Mateus 25 já começa aquela questão escatológica, Aquela questão de final de tempo. Só que essa passagem, que sim há uma parábola, Aí dentro, essa separação, essa simbologia de bode, de rei, de reino, de juízo, tudo isso é parabólico, Ela não vem sozinha, ela é precedida de outras falas de Jesus que nos preparam para esse momento. Só que mesmo dentro desse momento, ele não vem só, ele vem de uma tradição que já esperava determinados sinais. Então, o que a gente tem no judaísmo do século I, havia forte expectativa escatológica. Escatológica toda vez que está relacionado com algum final de ciclo, encerramento de alguma coisa, isso é escatologia. Então, a vinda do Cristo, o juízo final, tudo isso é escatológico. A segunda vinda de Jesus, escatológico também. Então há, nessa tradição, essa escatologia, de um juízo, de um momento de fechamento de conta.
Deus interviria na história para julgar as nações, restaurar Israel e estabelecer definitivamente a justiça. Textos como Daniel, Isaías, Joel, Ezequiel moldam esse horizonte. Eu coloquei alguns aqui que são principalmente messiânicos, né, que apontam para esse lugar. Textos, por exemplo, como de Ezequiel 34, ele vai falar disso, vai falar do pastor, de como que as ovelhas estão perdidas e como que ela vai ser reunidas, porque virá aquele que juntará, que fará a diferença, né? Então, a todo momento, isso está sendo preparado no espírito desse povo, de que esse momento virá, de que isso vai acontecer. O quê? A justiça de Deus se estabelecendo para todos os povos e para todos os reinos. Então, toda vez que um juízo de Deus acomete esse povo, nunca é numa questão de esse povo que está subjugando Israel ser o detentor de poder, mas ele passa a ser um instrumento de Deus para a correção desse povo. Então, você vê como que tudo vai se fechando nesse local de juízos, né, de ponderação. Contexto literário da cena, lugar no Evangelho de Mateus. Mateus 25, ele encerra um discurso escatológico, como eu estava falando para vocês, que começa lá no capítulo 24, e ali molda, né, esse bloco que o Mateus coloca para a gente. O Mateus, ele coloca como se fosse uma escada para chegar nesse texto, que é um pouco mais complexo que os anteriores. Como, por exemplo, a seção da parábola das virgens, das 10 virgens, e também da parábola dos talentos. Então, isso é como se fosse assim, um preâmbulo para que a gente possa ser lançado, nosso espírito, nosso entendimento, para esse local que Jesus está nos apontando. Por si só, essas parábolas são riquíssimas, né? É óbvio que você pode fazer leitura da parábola das 10 virgens, dos talentos e tirar ali ensinamentos profundos. Você não precisa colocá-la encadeada para entender essa aqui de Mateus 25, mas ajuda bastante se você colocar uma, né, subsequente da outra. Por quê? Porque isso está nos preparando para a partida de Cristo, para a paixão. E a paixão, mesmo que acontece com Jesus, de uma forma muito cruel, contundente, violenta, ela também fala da minha vida aqui na terra. Não é só Jesus que teve essa experiência de dor. Todos nós que estamos aqui na terra também estamos inscritos na experiência dolorosa. Por quê? Porque Deus é sádico, é maluco, quer me ferir? Não, gente, porque a nossa evolução espiritual ainda é limitada, o nosso entendimento é precário, o nosso amor é limitado, a nossa benesse é cheia de senãos. Então é óbvio que eu não vou transitar nessa terra sem uma certa paixão, sem um certo calvário para me transformar em outro ser. Então, para que esse novo eu venha à luz, um outro ser necessariamente tem que morrer. E a morte, para nós, ela é transformadora, mas ela é dolorosa. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda é pautado na matéria, ainda é pautado no espaço temporal. Então, tudo que ultrapassa isso é difícil de eu perceber, de eu aceitar, de eu entender, porque meu olho ainda está muito viciado a essa ideia de berço, túmulo, né? Como se a nossa experiência fosse limitada somente a isso. Mateus, então, ele forma esse bloco bastante coerente no capítulo 25, né? O Mateus faz essa escrita meio temática, então ele facilita aos seus leitores pegar esses blocos e entender em porções maiores. Então, o que a gente tem aqui nesse capítulo 25? As 10 virgens e o problema da espera. Gente, é muito nosso essa ideia de que Deus tem que operar no tempo que eu defini. E quando fala-se da noção do tempo de Deus, eu não gosto disso, eu quero rechaçar. Eu quero a ajuda de Deus agora, eu quero o entendimento agora, eu quero essas coisas de agora. E se Deus está demorando muito, é porque, sei lá, será que Ele está muito ocupado? Será que Ele não está me vendo aqui? Ele não está vendo a minha dificuldade? Então, o tempo para nós, vivendo uma experiência limitada, finita,
Porque sim, o espírito é imortal, mas eu, Dani, não sou imortal. Essa carninha aqui, como disse a Lúcia, vai perecer e vai morrer. E ela precisa morrer, literalmente, né? Precisa desse choque biológico para me dar, ver se eu acordo, né? Ver se me ajuda a andar, a me libertar. Então o problema da espera, quando o tempo de Deus não bate com o meu tempo, muitas vezes o que acontece? Eu me desespero, eu me revolto, eu caio em depressão, eu entro num lugar de negação, eu entro num lugar de, às vezes, imprudência, porque o que acontece com as virgens que não estão junto com o tempo de espera do noivo? Ambas estão esperando, né? Tem as virgens lá prudentes e as imprudentes. As prudentes estão fazendo o quê? Estão ajuntando o seu óleo, tendo com o que se precaver. Então você vê, a ideia delas é o seguinte: o tempo para elas, mesmo que não seja de colheita, é um tempo de preparação, é um tempo para o que virá, não é um tempo daquele momento de colheita. Não estão colhendo ali, vai vir o que? Um outro tempo. E aí o que vai acontecer? Com aquelas que utilizaram o tempo para ganhar experiência, para ter maturidade, vai acontecer um juízo nelas, ou seja, uma certa escatologia. E para aquelas outras também haverá um juízo, como acontece no juízo aqui que Jesus fala. E virá o Filho do Homem em sua glória, separará, né, vai ter uma certa divisão, né? Então isso também acontece aqui. Você vê Mateus nos preparando o Espírito, e aí ele vai ficando cada vez mais sutil isso que ele está querendo nos dizer. Há uma situação aqui das virgens que elas também, as imprudentes, são colocadas para fora, né? Então há uma separação. Parábola dos talentos, problema do uso do tempo, porque o que acontece lá? Acontece também que o dono lá da vinha, o dono das bênçãos ali, dá o talento para cada um manejar num determinado tempo, não fala quando ele vai vir. E aí cada um, né, vai fazer o que deve, o que acha, com aquilo que foi colocado, né, ali no seu fiel depositário. E o que a gente percebe? Como que cada um usa esse tempo. Como que você usa esse tempo? Então, às vezes a gente acha que o nosso sofrimento está muito grandioso e não percebe que esse tempo que eu estou recebendo de transformação, eu estou sentada em cima do meu talento. E isso pode ser muito prejudicial para mim quando fechar esse meu tempo. Falar: Dani, acabou o tempo. E essa experiência que você precisava ter agora, findou. Agora a gente precisa recalcular a rota e fazer diferente. E o juízo ali dessa passagem que a gente está lendo é o problema do critério. Então vai ter um critério que vai separar justos de injustos. Então vai ter pesos, vão ter medidas nisso. Não é oba-oba e está tudo aberto e a gente vai entrando assim, como se não tivesse dono esse reino, né? Como se não tivesse chefe. Aqui eu trouxe alguns pontos dessas duas parábolas que antecede essa, só para que a gente vá chegando nela, tá? Então a parábola das 10 virgens, o noivo tardava e elas ficaram o quê? Sonolentas, né? Não estou prestando muita atenção, e dormiram. Ambas dormem. Dormem as previdentes e dormem as imprevidentes. Ou seja, você não precisa estar se martirizando a todo tempo, mas você pode estar valorando esse tempo, né? A demora, então, não é uma falha do noivo. Não é o noivo que está, o problema está nele. Não, essa demora é uma arma, uma ferramenta pedagógica que é colocada ali no nosso espírito para que a gente não seja tão imediatista, para que a gente perceba que determinadas situações da nossa vida a gente necessita de tempo, precisa de tempo para compreender, para realmente ser aquela cena, aquela situação ser vantajosa, ser transformadora.
Então o que ele tira de nós aqui? Essa expectativa, né, nossa, desse mundo rápido, dessa coisa veloz, que tudo tem que ser no meu tempo, tem que ser para já. Deus tem que falar comigo com a linguagem que o mundo tem hoje, de agora, rápido, para ontem. E obriga a nossa fé a se tornar uma fé perseverante e não entusiasta. Gente, os entusiastas, dentro de uma lógica cristã, tem aos montes. Aqui no centro vem direto, em outras congregações aparecem direto os entusiastas. Eles chegam como? Cheio de vontade, né? Nossa, vou fazer, vou acontecer, e não sei o que, agora peguei, é isso, e não sei o que. E é muito fugaz. É o entusiasmo. É entusiasmo. É igual aquela, sabe... É a mesma coisa de quando você começa tipo, uma dieta muito severa, restritiva. Você começa com sangue nos olhos. Eu vou seguir isso aqui adiante, né? Vou fazer. Não adianta se não for perseverante. Se o negócio não tiver consistência, a gente larga, porque não tem como. Então o entusiasmo ele precisa ser, sabe, maturado, amadurecido, para que a gente seja perseverante. E até naqueles momentos em que o noivo parece tardar, o rei parece, né, deixar uma confiança grande comigo, não estou vendo ainda colheita nisso aqui, eu preciso perseverar. O óleo é um símbolo sim dessa preparação interior. Ninguém tem como tirar o óleo um do outro para seguir nessa jornada. Mesmo que a gente viva em família, mesmo que a gente tenha um marido, uma esposa ótima, filhos maravilhosos, que realmente pode acontecer na nossa vida, a gente ser abençoado de pessoas, sabe, parceiras. Mesmo assim, o que cada um sente, o que cada um entende é individual e intransferível. Então você tem que tirar de você o óleo. O óleo tem que ser seu, porque é o que vai queimar. É o combustível, é a ferramenta que vai nos capacitar para essa chegada do noivo, essa entrega, né? Não se improvisa também, não tem como. Fala assim, não tenho óleo, e agora o que eu faço? Dá um jeitinho. Não tem jeitinho. Por quê? Porque o tempo era para que a gente tivesse condição de ter se preparado, né? Então esse capital interior ele é construído com o tempo. Então aqui aparece uma coisa muito importante, né? Que a salvação, ela não acontece por procuração. Você não pode se salvar por mim. Minha mãe não pode se salvar por mim. Meu pai, muito me amando, não pode se salvar por mim. Eu preciso fazer por mim. Eu preciso andar para junto do Cristo. Eu preciso ir até Ele. E Ele falou, eu vim para vocês mesmos, para os doentes, para os cansados, para os sobrecarregados. Venha até mim. Venha até mim. Então Ele é o noivo, né? E a gente está nessa preparação. A porta fechada. Lembra que eu falei que em determinado momento as prudentes foram convidadas a entrar e para as outras foram fechada a porta? Então, qual é a frase que aparece lá na parábola? Não vos conheço. Gente, isso não sei vocês, mas eu lembro diretamente daquela passagem de Mateus 7, que fala o seguinte, que é muito importante a gente pensar nisso. Eu vou falar um pouco mais, acho um pouco mais para frente, mas que já fique aqui, ecoando na nossa cabeça. Quando a gente fala de caridade e obras de caridade, quando Jesus falou assim, você me deu comida, você me abrigou, você fez um monte de coisa para mim, parece-nos que fazendo essas coisas está garantido a salvação. Só que aí se você lembra lá em Mateus, tem uma passagem de Mateus que é o oposto disso. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que estão fazendo um punhado de coisa. Eu expulsei demônio, eu fiz obra caridosa. Senhor, e qual que é a resposta? Não te conheço. Aparta-te de mim. Você fala, gente, então tá chocando. Uma coisa nega a outra. Será que nega? Então a gente precisa perceber isso. Então isso ecoa com Mateus, né? O problema não é uma certa ignorância, mas a ausência de uma relação real. Então tanto aqueles lá de Mateus, eles não ignoram essa vinculação
com Deus, com a ideia de reino, mas eles não internalizaram. Fizeram, mas não foram salvos. A pergunta que tem que ficar então, como que por onde vem a salvação? Por onde vem a salvação? Parábola dos talentos, já vai dar uma outra ferramenta de entendimento aqui para a gente chegar no Mateus nessa outra. Depois de muito tempo voltou o Senhor, então a gente sabe lá que ele distribuiu, né, os talentos, e depois ele volta também para aferir. Vamos ver o que aconteceu, aferir valores. Ele volta. A demora aparece aqui agora ligada a uma questão de responsabilidade. Uma questão de responsabilidade. Não apenas vigilância, mas também a ação. O tempo de Deus, então, é um espaço de crescimento, mas não de suspensão da vida. Você não vai ficar parado esperando acontecer. É no tempo de Deus, então Deus que sabe, né? Não, Deus nos capacita, nos dá condição e nós precisamos frutificar. Frutificar, cada um conforme a sua capacidade, é óbvio. Não vai ser todos nivelados, né? Isso não acontece. Talentos confiados, não posses definitivas. Em nenhum momento fala que isso aqui é nosso sem perder. Então ele fala assim, se você for fiel no pouco, no muito vou te confiar. Então o que dá a entender disso? Que a vida é extremamente pedagógica. Ela está sempre nos capacitando com ferramentas para que eu vivendo, eu tome posse disso. Mas muitas vezes esses talentos me são ainda apenas confiados, não são meus. Eu estou manejando com eles. Então o talento nesse caso não é mérito, porque se fosse mérito, aquele que escondeu o talento, fala assim, que mérito esse cara tem? Ele escondeu, ele não fez nada com isso, foi omisso, foi, displicente. Não multiplicou, não emprestou, não fez nada. Então não pode ser mérito dele, né? Mas mostra o quê? Uma confiança. Ele foi depositário, né, do talento. Então cada um vai receber conforme a sua capacidade. Seja para dor, seja para alegria, seja por tudo. Nada me chega que eu vá viver e eu não tenha condição de sair vitoriosa dessa cena. Porque se não fosse assim, gente, Deus seria muito maluco. Falar assim, ele me mandou uma dor tão gigante e eu não consigo sair dela. Eu fui para um buraco, me enfiei no buraco e fiquei muito pior. Mas quem mandou foi Deus. Tá vendo como não bate? Não é possível que isso esteja certo. Então, se eu estou vivendo essa experiência de, Senhor, eu não tenho capacidade disso que me chegou. Então, às vezes, eu não tenho condição de perceber Deus naquela situação, mas força eu tenho, capacidade, né? Então não é uniforme. Lá na parábola a gente viu lá, né? Um recebeu 4, um recebeu 3, assim, e assim vai, né? Então a justiça não nivela todo mundo. Todo mundo igualzinho recebendo a mesma coisa. Não, né? Não. O reino não cobra resultados idênticos, mas fidelidade proporcional. Então, para cada um a sua obra, para cada um a sua vinha, que você vai ter que dar conta ali. O pecado do servo inútil, qual foi o pecado dele? Ele não fez nada, né? Estava lá do jeito que estava, ele devolveu. Não fez nada, foi omisso. Ele não roubou, ele não desperdiçou, digamos assim, né? Mas não fez nada. Na doutrina espírita, a gente é muito alertado sobre isso. A nossa omissão, a nossa estagnação. Porque às vezes a gente se vê muito, muito condizente. Não faço mal para ninguém. Mas também não faz bem nenhum, né? Não faz bem nenhum e acha no direito de todo merecimento do mundo. Aqui há um paralelo direto com os que são colocados apartados dos justos aqui na parábola de Jesus. Porque é dito lá que é separado os bodes das ovelhas. Quem que os bodes fizeram mal para a pessoa? Eles que deixaram Jesus, o rei, né, na parábola. Foi eles que roubaram a comida da pessoa que ficou sem roupa.
Foi eles que deixaram a pessoa doente. Foi eles que prenderam a pessoa. Não fala isso. Ou seja, o mal ali não foi proporcionado por aquelas pessoas, mas o mal não teve nessas pessoas nenhuma resistência. Nos outros tiveram, né? Porque ele viu a necessidade e atendeu. Agora nesses não, eles foram o que também? Omissos. Também não fiz nada. Só que Jesus falou o seguinte, que quem com ele não ajuntasse, estava espalhando. Ou seja, no reino não tem neutralidade. Não tem essa coisa assim, eu sou bom aqui só para os meus, ou só, né? Não existe isso. Agora, o que une, né? O que amalgama tudo isso? O tempo como um espaço de formação moral. Então, todos nós estamos sendo capacitados, instruídos, experimentados. A demora não é ausência de Deus, é uma oportunidade de maturação. Então, mesmo que a gente esteja num momento muito desafiador, Deus não tarda. Ele só está me dando a oportunidade de usar aquele tempo de forma oportuna mesmo. O que fazer então quando os tempos não batem? O meu tempo não bate com o tempo de Deus, né? Ele demora. Aí é que vem a chave dessa escatologia de Jesus colocada aqui, né? Porque ele vai colocar para a gente que a fidelidade se dá nas questões cotidianas. Ele fala de coisas muito que a gente tromba no dia a dia. Ele fala ali, do que ele fala? Ele fala de nu, ele fala de estrangeiro, ele fala de doente, ele fala de preso. Você vê que ele não está falando de coisa assim, não, você que fez milagre, você que consertou a orelha, você que pregou para multidões, você vem para perto de mim. Não, né? Ele coloca a salvação ali, no nível do dia a dia. De segunda a segunda, não é de domingos e feriados, é no dia a dia. Então é uma ética do comezinho, né? As virgens, então, elas vão nos mostrar isso, né? Que elas eram prudentes porque se prepararam silenciosamente. A parábola não conta como que elas conseguiram o óleo, o que elas fizeram, estão se preparando. Ou seja, o dia a dia está capacitando. Então, às vezes a gente fica esperando uma coisa assim, imensa, para eu começar a minha capacitação de perceber a que vim, para que vim e como é que eu entro na lógica do reino. Estou esperando um acontecimento, nossa, alguma coisa enorme. Gente, isso vai se dar no dia a dia, nas coisinhas minúsculas, no dia a dia. Os servos que trabalharam sem espetáculo nenhum, Senhor, trabalhei aqui, não fala como ele trabalhou, né? Eu especulei, eu fiz isso, comprei terra e, nossa, fiz uma vinha muito, sem espetáculo. E os justos de Mateus também não sabem que ele estava ajudando. Falei, mas quando que eu te fiz isso, que te vi nu, com fome, com frio e te acolhi, fiz alguma coisa? Não lembro de ter feito isso. Então é sem saber, nesse sentido de não faço para ter recompensa, não faço para me achar melhor, e nem se toca que está fazendo, porque está já na lógica, né, com o Cristo. Então a fé em Mateus não é uma adesão mental, não é uma adesão ritualística, não é uma adesão religiosa que você vai fazer, mas sim uma forma de viver diferente do que a gente tinha antes. Então o Mateus, ele não opõe fé e obras, como a gente poderia perceber. Você fala assim, mas o Paulo não falou lá em Efésios, falou que nós não somos salvos pelas obras de caridade, mas somos salvos pela graça. Isso também não contrasta lá com Mateus 7,
Senhor, Senhor, nem todos que falam Senhor, Senhor, ou que atendem no meu nome, têm comunhão comigo. Então o que o Mateus opõe? Ele opõe uma fé autêntica a uma fé nominal. Creio em Jesus e para Jesus estou fazendo determinadas coisas. Não. Faz uma distinção de discípulo para religioso. Uma coisa é você ser uma pessoa religiosa, sabe? Vem no centro, fala com os espíritos, faz cesta básica, vai na igreja, toma hóstia, vem no centro, pega água fluidificada. Gente, isso é coisa de religioso. Discípulo é outra história. Discípulo, ele sai desse local, vai se aproximar do mestre, pega o que ele tem e usa isso para acender a própria candeia, para se iluminar, para usar para a vida mesmo, cotidiana. Ele faz uma oposição entre comunhão real e uso instrumental do sagrado, né? Então o Mateus coloca essa fala de Jesus quando ele fala assim: esse templo, para que você está dando tanta ênfase nisso daqui? Para que você está olhando tanto para esse lado e olhando tão pouco para dentro de você? Então aqui eu queria trazer, né, isso que eu comecei ali falando de Paulo, falando sobre as obras e tal, Mateus e Jesus, né? Então a salvação trazida por Paulo, nessa ideia, né, de Paulina, ele coloca para a gente que não vem do mérito a salvação, mas ela vem da graça. E como que isso se dá? Como que isso se dá? Uma vez que eu chego próxima de Jesus, ou seja, do que ele me inspira, do que ele propõe, e eu começo a viver isso no meu cotidiano, nas coisas que parecem que não tem força salvífica nenhuma, né? De você estar dentro de casa, de você estar no seu serviço, de você estar no trânsito, mas como você salva fazendo essas coisas? E coloca o seguinte: Paulo coloca a nossa vida salva nessas situações do dia a dia em que a gente se aproxima do Cristo, porque o mérito não está em mim, mas na graça. Por isso que ele fala assim: cuidado com essas coisas que você faz muito, que parecem muito boas, e não te deixa perceber quão distante você está de acender a sua candeia interna. Gente, nós estamos estudando o livro do André Luiz, Sexo e Destino. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei muito presa no drama familiar, sabe? Nossa, aquilo mexeu demais comigo, porque realmente é muito pesado, é um livro pesado. Ele vai falar de traição, ele vai falar de incesto, ele vai falar de estupro, ele vai falar de suicídio, tudo na mesma família. Então é dramático. Então a primeira vez que eu li, eu fiquei muito impactada com essa parte. Agora, lendo com o grupo, essa parte nem me pegou tanto. Sabe o que mais me mexeu comigo? Foi a parte do Pedro Neves. Pedro Neves é dito como um trabalhador do plano espiritual. Ele está há 40 anos morto. Ele está há 40 anos trabalhando em socorro espiritual. Ele está há 40 anos sendo religioso, trabalhando, ativo. Gente, e ele não acendeu ainda a candeia interna dele. Ele ainda não foi salvo. Ele ainda não consegue experimentar aquilo que Cristo propõe, mesmo fazendo socorros, indo para um umbral, arrancando o espírito obsessor, não sei o quê, mas ele ainda não participou da salvação. Ele ainda tem ódio, ele ainda é agressivo, ele ainda não consegue ter uma amorosidade, assim, sabe, independente de qualquer coisa. Então ele não se salvou. Por quê? Porque ele ainda não tem realmente comunhão com Jesus. Então pode dizer que o Pedro Neves fez muitas obras, porém ainda não está salvo. Porque se a gente pensa que a salvação, eu não ir para o umbral, nossa, fugi do umbral. Acha que o umbral é o inferno dos espíritas, né? Que a gente vai para lá porque precisa pagar as coisas. Então nem toda prática religiosa se expressa numa comunhão real com Deus. Então pense em Pedro Neves quando você lê isso aqui, que fica um pouco mais claro.
A comunhão real com Deus se revela na misericórdia vivida. Ou seja, você sabe ser útil onde você está, manifestar realmente a caridade, né? O amor em movimento, você diminuir as dificuldades quando ela aparece na sua vida. Então, Mateus 25 não ensina a salvação pelas obras. Tive nu, tive fome. Ele ensina algo mais exigente. É que é o seguinte: só é salvo aquele que se transforma. Sem transformação não há salvação. E como a gente sabe disso? Porque aqueles que estavam fazendo bem não sabiam, não percebiam literalmente que eles estavam em comunhão com o Cristo. E há um espanto deles, né? O espanto do juízo. Seria a virtude silenciosa nesse caso? Uma virtude silenciosa. Uma virtude silenciosa. O espanto do juízo. Eles ficam estupefatos, né? Fala, Senhor, quando? Não é possível que eu fiz tudo isso, eu não me lembro de nada. Nunca te vi. Quando que você teve fome? E o espanto, que é muito interessante, não fica só dos bons, fica também dos outros que não fizeram. Fala, Senhor, não é possível. Quando que você bateu aqui na minha casa, que você estava aí com fome, eu não te dei hospedagem, alguma coisa assim? Não, você deve estar equivocado. Você nunca me apareceu nesse formato, né? Então você vê o seguinte, que essa ignorância não é um acidente, ela é estrutural de como a pessoa vive. Ela não está percebendo realmente onde ela aposta. Então eles não viam essa relação do outro com Deus, do outro com o reino. Não percebia a irmandade. Fala, quando que eu te fiz isso? Ou quando eu não te fiz isso? Claro que eu faria, se eu te percebesse, se eu visse, eu faria, óbvio que eu faria. Não sou ruim desse jeito não. Mas o interessante também é colocar o seguinte: quando Jesus coloca aqui essa cena bem dramática aqui, fala assim, e você vai pro tormento, você vai pro fogo, no lugar que está guardado pro demônio e pros seus anjos. Gente, também não é para mim, não é para você não. Você não é tudo isso no mal, né? É um pouquinho. Então ele tá lá igual Pedro Neves. Pedro Neves, qual que é o inferno do Pedro Neves? Qual que é o inferno do Pedro Neves? Voltar para casa. Voltar para casa e ajudar em casa. O inferno! Me deixa aqui com os obsessores, com os resgates nas cavernas do umbral, mas não me põe dentro de casa de novo, não. É o inferno dele. É o inferno ter que olhar pro genro dele, porque ele queria matar o genro dele. Esse é o inferno dele. Não é uma coisa eterna, mas é um sofrimento danado. Então qual que é o inferno que eu estou vivendo agora? De labaredas e messas. Então eu preciso perceber. Eles não sabiam então que estavam se relacionando com o reino, que essa é a lógica do reino. Então, a lógica do reino, olha que interessante. O Cristo não é inexistente. Ele é oculto. Ele é oculto. Então, o Cristo sempre está presente, sempre, mas de uma forma velada. A mim fizeste, ele fala, né? Ele não se identifica, mas ele está sempre ali, né? Então ele não está no templo, ele não está no culto, ele não está, nessas práticas realmente que a gente faz, que é confessional, que é doutrinária. Fala, sim, eu posso ser percebido aí, mas não é aí que você vai alcançar a lógica do reino. Vai ser quando você experimentar a vida e experimentar a vulnerabilidade de todo mundo. E aí cada um vai se ajudando, num pouquinho. Então a pergunta que fica para nós, salvífica, olha só, essa ideia de salvação: todos que praticam então os atos de caridade serão salvos? Todos? Hein? Não tem como, né? Será? Todos? Sem transformação não há verdadeira salvação. A verdadeira salvação não há, não.
Se sim, né, isso seria reduzir a salvação a um instrumento humano, autossuficiente, ou seja, minhas obras me salvam. Eu não preciso do Cristo, eu faço essas obras, eu sou legal, sou boa, pago imposto, não bato na minha mãe, no meu pai, olha que legal, sou limpinha, cuido dos filhos. Gente, isso aí é muito pouco. Isso aí não coloca ninguém salvo, não. Não coloca ninguém salvo, não. Então, essa autossuficiência, às vezes a gente vê de forma exagerada como marca da nossa geração. Ou seja, eu não preciso disso, eu só andar conforme está tudo bem. A gente viu que não, porque o Pedro Neves, pegando como exemplo aqui um paralelo, ele também andava com as obras, só que dentro dele não estava a salvação feita, porque ele não estava em comunhão com Cristo. Então, se ajusta um pouco melhor essa ideia de salvação, é o seguinte: todo aquele que, movido pela misericórdia, lembra lá da parábola do samaritano? Movido de misericórdia, que a gente vai estudar semana que vem, então por isso eu vou nem entrar nela agora, né? Se ajusta concretamente à lógica do reino, entra em comunhão real com Cristo, ainda que não o reconheça conceitualmente. Não percebo isso. A salvação não acontece apesar do Cristo, nem à margem dele, mas nele, mesmo quando ele não é nomeado, pois aí Cristo passa a viver em nós. Pelo seguinte, gente, muitas vezes a gente escuta o seguinte: se a pessoa é digna, ela é honesta, ela vive isso realmente, de se importar com as pessoas, de querer diminuir as dores do mundo, fala assim, não, mas ela não é cristã, ela nem Cristo tem, ela é ateia. Isso não faz a menor diferença para o Cristo, porque para nós, dentro da nossa visão espírita, Cristo, ele governa tudo o que acontece na terra, tudo. Então, se a pessoa entra em comunhão com ele, mesmo sem crer nele, ele não vai, estou triste, não te salvo, você não crê em mim. Isso independe, porque ela não conhece. Quando que eu fiz isso por você? Eu nunca pisei numa igreja, eu nunca fui num centro espírita, nunca lavei uma roupa suja que veio para o centro para doar, nunca fiz isso. Quando que eu fiz isso, Senhor? Então, toda vez que você se movimentou dentro da caridade, é para mim que você fez. Ela sabe? Não sabe, mas fez, porque foi movida de. Agora, toda vez, não, eu tenho que fazer mesmo, eu arranco um pouquinho, porque Deus me dá tanto, né? Então eu tenho que, né, manifestar, nananã. Aí é obra, essa obra que eu quero pontuar, sabe? Eu sou um pouco ruim, mas você vê o tanto que eu estou fazendo aqui, não é possível que isso não está contando, não é possível. Aí a gente fica igual, Senhor, eu expulsei demônio, eu dei cesta básica, eu falei no centro espírita, eu fiz tanta coisa, Senhor, Contabilizando. Aí vai acontecer o quê? No máximo, gente, pensando num quadro muito bom, assim, tipo Pedro Neves. Você vai estar lá, né? Fugi do umbral, fui acolhida ali numa pousadinha, né? Ali do plano espiritual. Não tenha visto aquelas coisas, não, mas pelo menos, né? Não estou perdida, não estou amassando barro. Olha que maravilha, fui salva. Gente, isso é um reino muito chinfrim, essa ideia. Não dá pra gente ficar nessa ideia. Não dá, a gente precisa realmente se movimentar, né? Se movimentar dentro do Cristo, porque aí ele passa a ver nós. Então, às vezes a pessoa fala assim, então todo mundo vai ter que se converter, já ouvi isso, se converter ao Espiritismo, que é a religião do futuro, para ser salvo. Não, nem 1 milhão de anos, gente, porque senão... Nenhuma, porque se está no caminho, entra na lógica do reino, vai estar servindo a Cristo, sabendo ou não sabendo, Agora, a ideia é o seguinte, que a gente não seja, arrogante, de você chegar num amigo seu e falar assim, um amigo ateu seu, aí você chega assim, não, mas você serve a Cristo, porque Cristo é o governador do orbe, então mesmo que você não sabe, você é cristão. Gente, isso daí fica quieto, se reserva, não fala isso não, porque cada um tem o seu tempo. A pessoa está vivendo isso, ela não está ajuntando óleo para a candeia dela. Deixa na hora do juízo, né? Deixa para Deus esse negócio aí.
Porque se ela está andando realmente, sendo boa, sendo justa, sendo fraterna, misericordiosa, ó, ela pode estar a léguas de distância na nossa frente, né? Então não interessa não, se a pessoa, por onde ela chegou, foi por Buda, olha só. Aí você vai lá no seu amigo, que vai lá, né, no grupo, mas você segue a Cristo, você não sabe. Você segue a Cristo. É Cristo, é meu Deus que, né, do Senhor do milagre. É o meu Deus. Gente, não vamos fazer isso não. Isso aqui é só para que a gente consiga perceber a universalidade. Porque lembra que ele colocou aqui, ó, vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo. A minha irmã, ela meu sobrinho falou da Bíblia, lá que não existe, né? Minha sobrinha é da Umbanda. E ela chegou a tirar, você deixa um país, é pequenino, meu Deus. Eu saí de perto. Nada a ver, não tem que julgar a religião da minha sobrinha. Não mesmo. Não mesmo. Ela vai no centro, faz as coisas dela. Não, e outra, porque normalmente quando você julga uma religião, você não conhece nada dela. Sim. É muito pouco provável que a pessoa realmente conheça em profundidade aquela religião e esteja fazendo uma crítica à religião. Normalmente a pessoa faz o quê? Por um viés preconceituoso e de muita desinformação, sabe, de opinião só coisa de opinião. Mas se você for colocar as religiões em paralelo, você consegue ver uma marca nelas, né? Só que aí você precisa ter o que? Um olhar, tem que abranger, senão você transforma Deus num Deus tribal, num Deus, da sua igreja, do seu centro, do seu terreiro. É desse jeito, se não for desse jeito não serve. Então não vamos limitar Deus não nas nossas limitações, né? Vamos deixar Deus grandão e pegando todo mundo e Jesus sendo esse nosso embaixador, entende? E aí ele vai fazer os juízos dele. Entendemos, gente? E aí queremos ser salvos, não é mesmo? Sim, né? Eu também quero. Então vamos orar, porque a oração nos sustenta.